Bom dia, gente! Estamos aqui na nossa aula 6 a respeito dos princípios milenares. Hoje nós vamos estudar a respeito do princípio da disciplina. É um princípio que, olha, precisa ter uma constância, precisa um querer, precisa algumas coisas, né? Deixa eu pegar aqui uma coisinha que eu peguei para tapar minhas pernas. Acho que nem vai precisar. Me aqueci bem. O meu Zoom aqui, não sei o que que tá acontecendo, ele tá demorando para eu conseguir configurar e entrar. Por isso que a gente tá entrando de novo uns minutinhos depois, né? Pra gente iniciar às 6 horas em ponto. Eu gosto de ser pontual. Bem-vindas as pessoas que estão aqui no Zoom, no YouTube, né? Que depois a gravação vai pro YouTube. E também bem-vindas as pessoas que estão no Instagram. Não é moleza acordar cedinho, né, gente? Não é moleza, mas a gente tá aqui. É muito bom acordar, né, iniciar o dia ouvindo palavras que nos alinham, né, ouvindo coisas que servem para a nossa vida. E esse estudo dos princípios milenares é um estudo assim que traz um alinhamento, né? Porque eu acho muito importante essa questão da gente entender as coisas de como interpretar a palavra, os princípios, a própria Bíblia, né, que é o que o Tiago Brunet faz, trazendo para a nossa vida prática de hoje, para a nossa vida moderna, digamos assim. Porque se a gente for prestar atenção, as coisas em questão de problemas dos seres humanos e coisas da vida mesmo, muitas coisas não mudaram de lá para cá, né? Ainda tem muitas coisas parecidas, por mais que a gente ache diferente, a gente ache assim que é uma modernidade, né? Que há modernidade, algumas coisas para algumas coisas há, mas no âmago assim do ser humano, né? Nas coisas lá dentro, princípios são princípios e sempre serão. Então, muita coisa pode mudar, mas a base é sempre a mesma. Ó, a Bruna escreveu aqui. Não é fácil acordar cedo na segunda-feira. Haja disciplina. Sim. E a disciplina é um capítulo, assim, o número 6, né? Eu acho legal o número 6 também, porque o 6 ele, no tarô, ele representa a harmonia da família, a harmonia interna. Então, vejam, assim, a grandeza que é ter disciplina, né? Para ter sido colocado, porque eu acredito que nada é por acaso, né? Inclusive os números, as coisas, tudo bem como acontece aqui. E o Tiago diz que o princípio da disciplina é a lei espiritual do crescimento. O caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, mas o que abandona a repreensão erra. O que que é a repreensão, né? A gente conversou um pouco no final da aula passada, na sexta-feira. A repreensão, ela é algo de alguém, óbvio, que tem uma sabedoria e que tem uma proximidade com a gente, que quer o nosso bem e que em algum momento nos percebe fazendo algo fora dos princípios ou algo fora da disciplina e repreende, né? Fala assim, corrige. Então, até na Bíblia fala assim, mais de uma vez, né? Que aquele que ama a correção, né, é alguém que pode crescer mais, não é bem nessas palavras, mas a gente se permitir ser corrigido não quer dizer que nós vamos levar em conta tudo que todo mundo falar, não quer dizer que a gente, deve dar espaço para qualquer um nos repreender. Não é isso. Mas a gente precisa saber de onde vêm, né, os conselhos, as orientações e observar com humildade isso. Nós podemos examinar e ver o que que faz sentido para nós, tá? Vamos começar a trabalhar no resuminho aqui. Então, a disciplina ela é a lei espiritual que gera conquistas. Ela é a lei espiritual do crescimento. Como que nós crescemos, né? Como que eu defendo esse crescimento? A gente tendo estudo, a gente tendo nossos professores, e sabendo olhar para os exemplos, sabendo ter discernimento, como eu estava dizendo, do que serve para nós, do que não serve. A gente ser disciplinado com a gente mesmo. E disciplina não é só questão de horários, de coisas, de compromissos. Disciplina é disciplina nos pensamentos, é disciplina para a gente ter maturidade, para a gente se alinhar com a nossa verdade, é disciplina para pensar antes de falar, trazer as palavras certas no momento certo. Tudo isso exige uma disciplina, né? É diário. A nossa conquista, degrau a degrau, ela é diária.
E ela é nas pequenas coisas. Disciplina em saber ouvir. Olhem todos os princípios ligados, né, nas coisas que a gente está estudando. Então, a disciplina para se sentir em paz, gente. Precisa. Quando a gente procrastina, não faz uma coisa que a gente precisa fazer, consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir? E aí vamos começar com uma pergunta, né? Você sabe o que precisa fazer, mas consegue manter a disciplina para fazer mesmo sem vontade? Nem tudo a gente tem vontade de fazer, nem tudo a gente quer fazer. Lembram que a criança faz o que quer e o adulto faz o que precisa? E a gente sempre sabe o que precisa fazer. E nesse capítulo, o Thiago Brunet apresenta a disciplina como um caminho prático entre o teu propósito e a realização dele na tua vida. Porque sem disciplina, nenhum dom, nenhum talento e nenhuma fé se sustenta. É preciso ter disciplina. É preciso colocar as coisas, aquelas coisas que a gente quer e caminhar no sentido delas. E a gente não vai cumprir os outros princípios só quando chegar no objetivo. A gente aprende no caminho a ser maduro, a ser verdadeiro, né? A ter paz, a saber falar, a saber ouvir. Todo esse caminho, ele tem um valor enorme na nossa vida, né? Então, ter esse equilíbrio de todos os dias estar colocando as coisas na balança, buscando mais equilíbrio para nossa vida. Precisa disciplina, precisa querer, porque num piscar de olhos tá sujeito a recair em todos os ciclos que estavam te mantendo em coisas negativas, né? É sujeito isso acontecer. Aí as pessoas me dizem, Jéssica, eu achei que eu já tinha melhorado nisso, 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 nisso. Mas a disciplina também traz a resiliência, que é um momento de eu entender que eu sou um ser humano e não, para aí. Não vou me vitimizar, não vou entrar naquelas de, ai, porque só comigo, mimimi, mimimi. Vou ter disciplina também de voltar pro lugar, porque não somos perfeitos, né? Eu postei sábado, acho que foi, um videozinho, né, da Eloá, coloquei um texto assim a respeito de viver consteladamente, né? E como pais, né, como pai, como mãe, a gente precisa de muita disciplina. E até escrevi no texto, né, que não somos perfeitos de forma alguma. Eu quis dizer ali, né, que somos pais perfeitos, que só acertamos e que a Eloá, enfim, também não é perfeita, né? É um ser humaninho aqui aprendendo. Mas a disciplina da gente procurar se manter no lugar e voltar para o lugar quando a gente sente que não se mantém, nas posturas com ela e nas posturas que são equilibradas para nós também, porque a gente não educa um filho, eu vejo, né, só pensando nele. A gente educa pensando na gente, porque a gente aprende muito. Então, ter disciplina para manter a palavra que a gente deu, né, para se manter frente ao filho, nos exemplos, para que a gente esteja alinhado com a nossa palavra, isso tem tudo a ver com os princípios. E disciplina é escolher o que é necessário, mesmo quando você não sente vontade. É trazer a maturidade e não fazer só o que quer, fazer o que precisa ser feito. Se tu não tem clareza do que precisa ser feito, é preciso ajuda. As próprias cartas do tarô falam isso. O que tem força, o que não tem, para que lado ir, como é que tá o teu campo interno, como é que tá o teu campo externo, que perguntas tu tem para fazer. E normalmente as pessoas dizem, tá bem conectado com aquilo que eu estava pensando. Só precisava de um ok, vamos dizer assim, né? Precisava de alguma certeza, assim, de alguma clareza a mais. Porque às vezes as decisões trazem grandes resultados e a gente quer que esses resultados sejam positivos, só que a gente tem que ter disciplina no caminho que nos leva ao positivo. E nem sempre a gente vai estar enxergando a luz lá no final. Se a gente vai chegar exatamente onde a gente quer, do jeito que a gente quer, né, com toda a clareza, assim, desde o início do objetivo, não, às vezes a gente começa o objetivo com disciplina, a gente começa uma construção e vem trabalhando essa disciplina e as portas vêm se abrindo. Então tem mais isso.
A gente fortalecer a nossa fé, se vencer a cada dia para acreditar nos nossos objetivos e conquistar. Porque todas os filmes e livros biográficos assim que eu já vi, né? De tu ver a biografia de alguém, a vida de alguém, a pessoa não tinha todas as respostas quando ela começou a criar algo. Ela foi trabalhando com disciplina e muitas ouviram muitos nãos. Pessoas bem famosas, tanto empresários quanto atletas, várias pessoas. As histórias são histórias de pessoas disciplinadas, que não aceitaram não e que sofreram muito também na vida, né? Mas nós podemos aprender com essas histórias. Porque esse caminho da disciplina, eu vejo que ele não precisa também ser um caminho de muitas expectativas. A gente precisa trabalhar a fé e acreditar assim que as coisas acontecem da forma como precisam acontecer dentro do nosso crescimento, da nossa caminhada e pelo nosso objetivo. Até as coisas difíceis estão edificando algo dentro da gente, para que a gente chegue no objetivo de forma mais madura, mais alinhado com a gente mesmo, tá? Mesmo que o teu objetivo seja ter mais paz diariamente. Não precisa nem ser uma construção enorme de alguma coisa que tenha a ver com teus talentos. A disciplina ela serve para pequenas coisas, né? Então, esse capítulo 6 ele vem mostrando que a gente precisa ter disciplina em todos os outros para estar dentro desse caminho de crescimento. E a disciplina, ela é o elemento que transforma toda a nossa intenção em realização. Tudo o que a gente intenciona na nossa vida, que a gente quer, se transforma em realização por meio da disciplina. A disciplina produz resultados sustentáveis, enquanto a empolgação ela gera apenas um impulso, né? A empolgação ela traz apenas o temporário. E aquilo que é temporário, assim, ó, que não segue na nossa vida, eu acredito que realmente não era o caminho. Tem pessoas que desistem por falta de disciplina? Tem. Mas aquele caminho, de alguma forma, na vida da pessoa, ele dá um jeito de voltar. Às vezes de outra forma, né? Diferente da que a pessoa está acostumada. Mas a vida traz caminhos, traz pessoas, traz coisas, leva caminhos, leva pessoas. A nossa visão ainda é muito limitada. Por isso que nós temos que ter disciplina, principalmente em se ouvir, em ouvir, né, algo maior dentro daquilo que a gente acredita. Se ouvir e seguir, porque isso é a ponte entre o desejo e a conquista. É a disciplina. Então vamos pensar quais as coisas que vocês ainda sentem que não estão conquistando. Algo no teu dia a dia que tu sente que não está conquistando, quer mais paz, quer mais tranquilidade, quer um relacionamento melhor, quer crescer mais no trabalho. Onde está faltando disciplina? Onde essa ponte não está bem construída entre o teu desejo, entre aquilo que tu quer e a conquista? Porque a disciplina, o Tiago fala no livro que ela é mais poderosa que o talento. E ela é uma forma de amor próprio. Isso é forte, né? Tanto ela ser uma forma de amor próprio, quanto dizer que ela é mais poderosa que o talento. Claro, porque alguém talentoso sem disciplina não chega a lugar nenhum. Ontem nós estávamos conversando a respeito do atleta, né? Dos atletas. Da diferença dos que têm talento e são disciplinados. A história desses atletas, aí nós falamos alguns exemplos. E a diferença dos que têm muito talento também, mas não são disciplinados. Estão sempre se machucando, estão sempre com a cabeça fora do lugar. Muitas vezes pelo fato da pessoa não dormir direito, não ter disciplina nos horários de sono, em como ela vai se alimentar, né? Muito mais que o treinamento, né, pode prejudicar essa pessoa, mas os hábitos dela. A disciplina até fora do trabalho, que ser atleta, né, o esporte é um trabalho para algumas pessoas. Então tem uma diferença no resultado da pessoa disciplinada e da pessoa não disciplinada. Só o talento ele não é absoluto. Então que vocês têm talentos, eu tenho certeza. Cada um de nós tem os seus talentos.
E o Tiago fala nos exemplos dele do livro que ele começou a ter conquista mesmo e realização na vida dele quando ele aprendeu com a disciplina a renunciar prazeres imediatos e focar, se ligar a resultados duradouros, coisas que iriam trazer para ele resultados duradouros. E a disciplina ajudou, né, ele a escrever, a empreender, a liderar, a cuidar da saúde, a aprofundar a vida espiritual. Tudo isso. Mesmo que a gente brincou aqui, né, que acordar cedo não é fácil. Mas vejam como alinha o dia da gente, a semana da gente. A gente acordar cedo e ouvir ou falar, enfim, eu tô aqui falando, né? Coisas que são boas. A gente se examinar, a gente se alimentar dessas coisas positivas, né? Traz, assim, outro alinhamento para o nosso dia. Outra coisa. Esses dias, semana passada, eu atendi uma pessoa e eu disse para ela: olha, depois de tudo que apareceu aqui nessa constelação, né? De tudo que a gente conversou. Eu vejo que o que tu precisa é acordar pelo menos 10 minutos mais cedo. Eu sei que tu já acorda cedo, mas acordar 10 minutos mais cedo. Porque não vai te fazer falta esse sono, mas tá te fazendo falta esse momento contigo mesma, de respiração, de alinhamento, de ouvir alguma coisa boa, de te ligar ao teu propósito espiritual. Ai, respirar dentro de si antes de simplesmente levantar correndo, pensando em tudo que tu tem que fazer. E pegar o carro e sair dirigindo correndo, né? Então, 10 minutos podem mudar o teu dia. A disciplina. 10 minutos não é muita coisa. Eu, particularmente, quem já foi atendido por mim, quem é minha aluna, assim, das turmas, sabe que eu gosto de dar coisas bem práticas, assim, para a pessoa fazer, que transformam a vida da pessoa. O próprio guia de meditação sistêmica, as meditações, se eu não me engano, todas têm menos de 10 minutos. Fazer uma meditação de 5 a 10 minutos por dia antes de sair para o dia é pedir demais, gente. E eu gostaria até de fazer um desafio, né? De perguntar quem tem o guia desde o ano passado que ainda pratica. Porque, gente, é uma crescente de assuntos. E tem mais as ativações, né? Na versão premium ainda, umas ativações do sistema em camadas. Se eu não me engano, são mais 4 áudios, ancoramento e a ativação das camadas, né? Se a pessoa tiver a versão básica e fizer 7 dias por semana, é coisa de menos de 10 minutos, é uma meditação guiada. Tu não precisa nem ficar se preocupando e ter a disciplina de silenciar. Tu pode simplesmente colocar o áudio e ouvir e fazer, né? Então é uma coisa assim que faz toda a diferença. E a gente trabalha o quê? Falas sistêmicas, assuntos da constelação. São pequenas constelações, esses áudios, né? Eu não tenho, mas já quero, diz a Núria. Pode deixar que eu vou mandar no grupo, tá? Eu mando pra vocês ali o link, pra quem quiser adquirir. Tem bem explicadinho, né? Tá dentro da autoconstelação sensorial, daquilo que tu pode fazer por si, por ti mesma, né? Pra chegar onde precisamos chegar só com muita disciplina. Com disciplina para olhar para as nossas dores e querer transformar em amor. Com disciplina de começar a pensar diferente as coisas que a gente sempre pensou igual e estão nos levando aos mesmos lugares. E tu diz assim, mas faz anos que eu sou assim, que eu penso assim, que todo mundo me vê assim, meu Deus, o que que vai ser a minha família se eu mudar nisso? Se eu dissesse não, se eu dissesse sim, se eu encaixar coisas diferentes, né, nessa convivência. Precisa disciplina, precisa fé, de entender que uma mudança de começo pode deixar todo mundo desconfortável, principalmente quem está fazendo a mudança. Mas acreditar na ordem das coisas, no lugar das coisas, na verdade, né, das transformações que a gente quer fazer, nem sempre é fácil de início. Mas a gente precisa de um caminho de fortalecimento na nossa verdade. E aí vejam bem, o que que vocês já começaram com todo o entusiasmo do mundo, mas pararam por falta de disciplina? A pergunta que eu já fiz também para vocês, né? Em que área
da vida de vocês, a falta de rotina está te impedindo de crescer. A falta de fazer o que precisa ser feito. E um dos exemplos bíblicos que o Tiago traz é do José do Egito, né? Que a disciplina dele, a integridade dele e o foco, né? Levaram ele aonde ele tinha que chegar, né? Ele ficou até preso, né? Pelo governo e tudo mais. Mas depois ele conseguiu chegar aonde era o seu objetivo. Então eu acredito que só a fé mesmo, né? Só a fé. Tem algumas histórias da Bíblia que contam isso. Pessoas que ficaram presas, pessoas que, né, que foram cumprindo seus propósitos, que acreditaram em algo maior. E hoje, o sofrimento que a gente teria fazendo o certo para nós, tendo disciplina no nosso crescimento, né, eu acredito que não seja tão grande assim quanto essas histórias contam, né? Por vezes é só um desconforto de convivência mesmo. As transformações que a gente precisa fazer. Conversas que nem sempre são fáceis. Para quantos de vocês aqui que estão aqui ao vivo ou que estão assistindo a gravação, eu já indiquei: converse com verdade. Expresse seus sentimentos, né? Comece a comunicar, a ligar, a falar de ti nas situações em que tu precisa falar. Te expõe, não é uma exposição total. Mas é uma exposição para dar que a gente diz, um se liga assim, né, nas pessoas. De que para aí, tô me sentindo de tal jeito com isso, vamos reorganizar isso. Como é que a gente pode se ajudar? É preciso disciplina para bancar algumas coisas, né? Para a gente trazer a nossa percepção, transformar num posicionamento e que as pessoas se acostumem com isso e depois todo mundo se sente melhor com isso. E mudando com disciplina e ligado ao nosso caminho direto e reto, né, a nossa missão. Sim, gente, algumas pessoas vão ficar, outras vão ir, e é assim que acontece. É assim que acontece. Muda a cabeça, mudam os propósitos, né? Mudam as coisas. E a gente vai observando a vida movimentando também. E como desenvolver, né, a disciplina. A disciplina a gente desenvolve criando rotinas pequenas e consistentes. Ninguém aqui está pedindo uma mudança mirabolante de rotina do teu dia inteiro. Remover distrações intencionais. Gente, o celular, principalmente. Às vezes a gente pega para responder uma mensagem ou para mandar uma mensagem para alguém. Quando vê, a gente já está 3 horas mexendo no celular numa coisa nada a ver e a gente nem respondeu a mensagem. Que é mais distração que isso. Isso acontece, gente. A gente esqueceu o propósito do porquê pegou o celular. É um exemplo básico que eu acho que todo mundo já passou em algum momento isso. A gente ter foco e clareza, disciplina na hora de realizar a tarefa que a gente quer realizar. Importantíssimo. Tenha metas claras e alcançáveis. Que a gente pode ter objetivos mais longos, mas a gente pode ter objetivos mais curtos. E ir percebendo como que esses mais curtos nos levam até os mais longos. Então, ter disciplina é a cada dia eu acordar e pensar o que que eu faço hoje pelo meu propósito maior. O que que eu posso fazer hoje, mesmo que eu enxergue ele muito longe de mim? Alguma coisa tu pode fazer. Assim, usar a dor também como combustível. Olha o que eu falei, transformar a dor em amor. Ou você sente a dor da disciplina, ou a dor do arrependimento depois de não ter feito, porque tem coisas que passa o tempo e já era, daquela forma que se apresentou, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente costuma dizer que o cavalo encilhado, em alguns momentos, ele só passa uma vez, né? Depois que passou, passou. Eu acredito sim, como eu falei para vocês, que a vida traz de outras formas, muitas vezes até mais difíceis. Ou onde a gente já construiu coisas de outras formas, e aí para desconstruir não é tão fácil, para mudar. Aquela coisa de cortar o mal pela raiz, que dizem, né?
Tem coisas que a gente não deve ir empurrando com a barriga, que a gente pode ir observando as coisas e construindo de acordo com aquilo que a gente quer, observando que já em alguns pontos aquilo não tá do jeito que a gente quer, e já ir se acordando para isso. Porque é muito mais fácil mudar, por exemplo, a construção de uma casa no alicerce do que depois ter que mudar, quando as paredes já estão com 1 metro de altura. Entendem? Faz sentido isso para vocês? Cerque-se de pessoas disciplinadas. Cerque-se de pessoas disciplinadas. Isso também é importante, né? A gente é sim a média das pessoas que a gente convive ali mais próximo, né? E olhem só, né, o que que o livro traz. Eu nem lembrava disso, dessa partezinha. Desafie, né? Desafie a escolher uma prática diária simples. Acordar um pouco mais cedo, escrever 3 metas por dia, 5 minutos de silêncio, ou fazer as meditações, né? Por pelo menos 7 dias. Quem já tem as meditações aí, que foram lançadas ano passado, procure e faça. Faça elas. Que tem uma importância isso, tá? Vejam bem, a disciplina te guarnece, protege o teu propósito, sustenta a fé e gera prosperidade real. Pessoas disciplinadas fazem o que precisam ser feito mesmo quando não tem motivação. E isso vários professores meus, inclusive o Joel J, que por sinal é muito amigo do Thiago Brunet, ele diz assim que a motivação nem sempre vem antes da ação. Tem coisas que a gente vai dar os passos, a gente vai começar a fazer e depois nós vamos começar a nos motivar pelos resultados. Entendem? Tem gente que fica sentado anos esperando a motivação chegar. E o mundo recompensa o esforço contínuo e não o talento inconstante. Então lembre, né? A disciplina é maior e é mais importante do que o talento. A disciplina é um motor de transformação. Aquilo que tu faz todos os dias te molda mais, te molda muito. É que nem o princípio das palavras. O que tu diz todo dia, tu te torna aquilo que tu diz. E o que tu faz, então, muito mais. A gente pensa, a gente diz, então a gente tem atitude. O que a gente faz molda o que a gente é, molda a nossa vida, molda os nossos resultados. Então, mesmo que tu sinta os chamados dentro de ti, né, os chamados de Deus, os chamados maiores, aquela coisa assim que tu precisa fazer, que eu já falei nas aulas da semana passada que em alguns momentos só tu vai entender e sentir, as outras pessoas não vão entender, né? Ouvir esse chamado já exige alguma disciplina e se manter dentro dele, naquilo que tu precisa fazer, mais ainda. É o que vai te levar realmente a realizar aquilo que tu tá precisando realizar. Vamos colocar uma meta assim, gente. Um hábito. Um hábito, se tu tá sentindo que não tá tão bem nesse ponto da disciplina em alguma área da tua vida, escolha um hábito para colocar, para vencer com disciplina. Te organiza nisso, sabe? Porque a disciplina, a pessoa acha que às vezes ela tá presa, que tá numa coisa engessada, né? Só que a disciplina é a maior liberdade. O Thiago diz que é uma liberdade disfarçada, porque a gente pensa, mas tenho isso para fazer, isso para fazer, tá? Às vezes a pessoa se sente sobrecarregada e acha assim que é disciplinada demais em muitas funções, que tem muita coisa, que isso, que aquilo. Mas o disciplinado ele também entende que as coisas precisam caber no dia dele. Que os afazeres, que as coisas, né? E que as coisas precisam caber nas horas que ele tem, que tem várias identidades para essa pessoa assumir. Então, o disciplinado não quer dizer que é o sobrecarregado. O disciplinado com foco, inclusive, ele faz ações que o fazem ganhar tempo, mas precisa de uma organização com isso. Por que que a gente defende aqui? Constelação, acompanhamento nos posicionamentos, transformação na vida real.
porque é isso que vai trazer, né? Vai levar para tua vida ou trazer, enfim, o que tu tá querendo viver. Só com disciplina, gente. Só com disciplina, né? As pessoas dizem, ai, não vai cair do céu tal coisa. Pode até cair do céu se tu estiver sendo disciplinado, porque para Deus tudo é possível, né? Nada é impossível. Pergunta, gente, como é que estão aí com a disciplina? Eu tenho algumas coisas assim que eu tô precisando de mais disciplina, principalmente em relação à atividade física hoje, né? Porque a gente vai sempre organizando coisas, né? Demandas. É a demanda do, querendo ou não, casamento, maternidade. Agora eu voltei a trabalhar presencial às tardes, então eu tinha a tarde mais livre para fazer outras coisas que eu precisava fazer. Agora não tenho, né? Meu tempo em casa hoje é todo junto com a Eloá, porque a hora que ela vai na escola, eu tô trabalhando presencial. Então também aquele tempo que eu tinha em casa para organizar um tanto de coisas, né, que eu mantinha algumas disciplinas, inclusive dar uma cestada depois do almoço assim para me recuperar, porque eu acordo cedo. Então tem algumas coisas que a gente vai ajustando, né? Eu ainda não consegui encontrar um horário confortável para fazer, né? Algumas coisas que eu tenho que fazer. Só que a gente também tem que observar os momentos, né? Foco em uma coisa, foco em outra coisa, foco em outra coisa, e assim a gente vai indo. Tenho procurado fazer minhas práticas lá na Miranto, no presencial, quando eu tenho algum intervalo. Então já é algum movimento de disciplina. Não quer dizer que, como no início do ano ali que vocês me acompanharam, né? Quem já estava comigo, que eu conseguia nadar, ir na academia, né? 5:30 da manhã eu acordava e estava fazendo isso. E aí sabia que no início da tarde eu tinha um tempinho para descansar também. Organizei meus atendimentos de outra forma naquela época, né? Ou em outros dias, ia alternando. Não quer dizer porque eu não estou fazendo nesse mesmo formato, que eu não posso ter disciplina em outras formas, né? Eu preciso ser mais disciplinada para a alimentação, doces. Sim. E sabe que isso também tem explicações, vamos dizer assim, emocionais e o que que isso supre na gente, né? O doce, ele tem a ver, qualquer alimento, né? Ele tem a ver com a nossa nutrição inicial, principalmente essa conexão de amor principalmente com a mãe, tá? Com os pais, eu ia dizer, mas muito com a mãe, que é quem nos nutre, né? Então tem algumas coisas a ver com os nossos primeiros momentos de vida, a nossa história ali de como a gente foi nutrido, né? Dentro do útero também, mas a partir do nascimento é mais, tá? Então ter os hábitos de comer determinados alimentos, né? Tem uma memória afetiva. O doce é trazer o doce da vida, né? Vamos dizer assim. Trazer essa nutrição. Explicando de forma genérica, né? Bruna, não basta começar, tem que manter disciplina. Preciso de disciplina na saúde em geral, me alimentar melhor e a constância na atividade física. Olha aí, estamos conectadas, né, nos propósitos. Eu, na semana passada, fiz uma consulta com uma amiga minha, que é amiga e é minha paciente também, né? E agora eu sou paciente dela na nutrição. E ela trabalha com fitoenergética, né? A energia das plantas, trabalha com uma alimentação mais saudável, mas real também, com receitas legais para a gente fazer, com coisas saudáveis e não simplesmente fazer cortes de coisas, né? E ela faz um doutorado em naturopatia. Então, a naturopatia, ela vê tudo de forma bem holística, assim, né? O ser humano, vamos dizer assim, dentro da própria natureza. Então, eu tô gostando da forma como a gente está trabalhando. Ela fez uns compostos para mim, coisas que, para quem não é daqui, podem ser feitos, em outros lugares também. Mas para quem é daqui, ela faz com as coisas que ela mesma planta, que ela mesma energiza, né? Então, tem toda uma proposta também de. Ela mora num sítio, né? Dela conseguir fornecer alguns alimentos. Então, tem algumas coisas que a gente pode ir fazendo para facilitar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta muito de cozinha, né? Então, eu organizei uma rotina, a gente organizou aqui em casa, para que a gente não precise cozinhar todo dia, né? Para que
a gente consiga organizar as compras, como que é, como que não é. Isso também é disciplina, porque não adianta eu me forçar, eu achar que eu vou gostar de tudo. Não facilita a minha disciplina, né? Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. Aquilo que a gente gosta é mais fácil a gente fazer mais. E aquilo que a gente precisa fazer sem gostar, é melhor a gente precisar fazer menos, mas isso não comprometer a nossa disciplina, a nossa rotina, entendem? Então a gente precisa de autoconhecimento até para isso, para colocar nossas prioridades com disciplina, conseguir se manter na disciplina. Tá bem, gente? Gente, essa semana também nós teremos lives com convidados, tá? Eu quero fazer. Hoje nós temos a nossa aula às 7h30, depois às 8h30, com o grupo de constelação. Mas nós também vamos ter convidados todos os dias até sexta-feira para a gente conversar mais assuntos. Eu quero fazer lives, assim, além das aulas aqui dos princípios milenares, né? Mas com outro propósito também, em questão de lives de 20 minutos, 30 minutos, trazendo um assunto central, trazendo experiências de pessoas que já experimentaram constelação, né? Que já foram atendidas por mim. E como que tudo isso está dentro desse método constelar da mente, né? Vocês sabem que nós temos o nosso evento presencial aqui na Casa Círculo no próximo domingo, dia 6. Nós tivemos que transferir em função das questões climáticas. E eu vou trazer para vocês no domingo, dia 6 de manhã, das 9 ao meio-dia, uma vivência bem legal a partir desse método, com todos os pilares que ele tem, né? Com algumas explicações, mas principalmente essa dinâmica de vocês vivenciarem. É como se fosse um grande atendimento de 3 horas em grupo, tá? Então vai ser muito legal. Esse evento é exclusivo para mulheres. Depois, no outro domingo, dia 13, nós teremos o online. Para quem não puder participar do presencial, teremos o online, tá? Então, quem puder, acompanhe as lives, porque vocês vão compreender melhor o propósito do Constelar da Mente, né? Como que isso está acontecendo nos atendimentos e como que isso vai acontecer no evento, para que vocês entendam como é importante a participação de vocês. Núria, quero muito ir. Ah, mas venha, minha querida, venha. A Neuza vem lá de Jaguari, ó. A Bruna vai participar do online, tá lá longe, em outro estado. Tem para todo mundo conseguir participar, tá bem? E as lives serão normalmente 7h30. Eu acho que na quinta-feira minha convidada pode começar às 8h. E na sexta eu vou fazer de manhã. Mas eu vou ir divulgando para vocês. Fiquem bem tranquilos. E seguimos aqui com as nossas aulas dos princípios milenares também, tá? Nesse mesmo formato, 40 minutos. E as nossas lives em torno de 20 minutos, no máximo meia hora, tá? Eu quero ser bem direta e reta, assim, nas questões. As lives acontecerão pelo Instagram, tá? O princípio da generosidade, o princípio número 7. A lei espiritual da prosperidade. Quem tá achando que precisa prosperar mais não pode perder a aula de amanhã, gente. Terça-feira, então, estudaremos o princípio da generosidade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então, amanhã nós vamos estudar esse princípio, tá bem? Um grande beijo, logo eu posto a gravação. Fiquem bem, desejo uma ótima semana abençoada por Deus a todos. Grande beijo, gente.